Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é segunda-feira, dia 15 de junho, e o tema que estudaremos na nossa lição será abordagem sincera e cuidadosa. Existem alguns detalhes que precisamos compreender quando o assunto são textos difíceis em relação à Bíblia. A primeira coisa que precisamos compreender a respeito disso é que nós não podemos negar o fato de que textos difíceis de compreensão no contexto bíblico existem. Nem tudo na Bíblia é fácil de poder se explicar, independente da linha teológica que você abrace, independente de que denominação religiosa você pertença, de que teologia embase o seu estudo da palavra de Deus. Todas as pessoas sinceras, quando olham para a Bíblia, chegam à conclusão de que realmente existem textos que são complicados de serem compreendidos por causa da sua tradução, por causa da linguagem que o autor usou, por causa, às vezes, do contexto histórico no qual o autor estava vivenciando e do jeito que ele escreveu para as pessoas do seu tempo. Existem muitos elementos que têm que ser levados em consideração quando você vai para um texto difícil. Eu sinceramente tenho muito medo, mas muito medo, muito receio, quando eu encontro pessoas que se apresentam como especialistas. Eu sei de tudo, eu tenho resposta para tudo. O que eu tenho compreendido é que quanto mais uma pessoa compreende a Bíblia, quanto mais uma pessoa estuda a Bíblia, mais ela chega à conclusão de que não conseguiu nem sequer arranhar a superfície daquilo que é a verdade bíblica maravilhosa. E um indivíduo que vai para a Bíblia, ele tem que ir com sinceridade de coração. E tem que reagir diante do texto também com sinceridade, sendo claro com as pessoas com quem ele está estudando a palavra de Deus, ao mencionar, olha, esse é um texto difícil, esse é um texto complicado, não sabemos tudo a respeito dele. O que sabemos são essas e essas verdades. Quando nós somos transparentes com as pessoas têm a tendência de poder perceber essa sinceridade na nossa fala e ter a possibilidade de poder compreender. Opa, é que não é tão fácil assim de poder compreender toda a Bíblia. Agora, tome muito cuidado com aqueles que são os sabichões, com aqueles que se apresentam como tendo resposta para tudo, sabem de tudo. Normalmente essas pessoas acabam fazendo uma distorção do texto para tentar dizer aquilo que o texto não diz. Portanto, precisamos ter sinceridade ao ir para a Bíblia. Reconhecer realmente as dificuldades que temos ao poder compreender determinados textos. Nós temos que encará-los, não podemos fugir dessa realidade. Quando fazemos isso, aí então nós temos a possibilidade de poder lidar com aqueles que estão à nossa volta com transparência e ao mesmo tempo mostrando quais são as opções. Existem alguns textos na Bíblia que a gente tem que entender do jeito certo. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que veio conversar comigo e disse assim, eu quero ter uma conversa com você sobre conduta cristã, mais especificamente sobre alimentos puros ou impuros. Eu disse, tudo bem, vamos conversar. E ele falou assim, me explique a razão pela qual algumas carnes de animais são consideradas limpas e outras impuras. Esse indivíduo já tinha discutido há algum tempo antes com um indivíduo que havia mostrado uma série de animais que a Bíblia menciona como impuros e havia usado algumas estratégias para poder dizer isso. Olha, esse animal tem determinada bactéria que pode causar um determinado problema, esse outro aqui tem um determinado verme lá que mesmo que você cozinhe muito a carne, ela não vai funcionar, e aquele outro assim, aqui. E usou uma série de argumentos que em determinado momento pessoas muito bem intencionadas usaram, mas que não eram as razões pelas quais a Bíblia apresenta os animais em duas categorias, limpos e impuros. E o indivíduo se especializou, procurou razões científicas para poder mostrar que em muitos dos casos essas situações eram completamente outras, que as razões apresentadas para dizer que determinado animal não podia ser comido porque tinha esse problema, essa bactéria, aquele verme ou aquela outra situação, que hoje em dia isso não existe mais na maior parte dos casos. E que às vezes pegar aqueles que são os próprios animais limpos, eles têm problemas piores às vezes do que esses outros. Então ele veio falar para mim, falou assim, eu te desafio, me explique a razão pela qual não podemos comer a carne do animal A, do animal B, do animal C. E eu disse, olha,
A resposta para isso é muito simples, mas muito simples mesmo. Deus é o Criador. E como Deus foi o Criador de todas as coisas, Ele se deu ao luxo de poder dizer, como fui eu que criei o ser humano, eu vou dizer qual é o tipo de alimento que eu preparei para ele, que vai suprir as suas necessidades. E como eu sou o Criador e o dono de todas as coisas, na minha soberania eu estabeleci duas classes de animais, esses são puros e esses são impuros. Então a única razão pela qual nós não comemos alguns animais é porque Deus falou, não coma determinados animais, porque esses são impuros. E a razão pela qual nós podemos comer a carne de outros animais é porque eles são considerados puros. Ponto final. Essa é a explicação bíblica. Ir além disso, a Bíblia não traz um compêndio de normas, por exemplo, sobre leis de saúde, que vão explicar as razões pelas quais o Senhor Deus falou assim, olha, se você comer a carne desse animal, você vai ter problema de saúde aqui. Não, não foi isso que ele disse. Ele simplesmente disse, eu sou o Criador e eu estabeleci as regras. E quando nós o aceitamos como Criador, nós vamos viver de acordo com as suas regras. Você compreende? E eu sou muito franco ao dizer para você que com certeza as pessoas que conversaram com esse indivíduo anteriormente, usando uma série de argumentos científicos para poder mencionar, olha, esse animal que está nessa categoria tem esse problema e aquele outro, foi muito bem intencionada. Mas não foi bíblico na hora de poder dar a explicação. Porque a explicação bíblica é, Deus é o Criador de todas as coisas. E quem decide o que pode e o que não pode é Ele. Por quê? Porque Ele é o Criador. Se Ele é o Criador e é o dono de tudo, quem decide as normas, as regras de como as coisas serão usufruídas é Ele. Eu estou só tentando explicar que às vezes nós lançamos descréditos sobre a Bíblia porque deixamos de entender as razões pelas quais a Bíblia apresenta. Pastor, mas eu queria mais do que a soberania de Deus para poder explicar determinadas coisas. Bom, isso é um problema. Você pode até querer mais, mas você tem que entender até onde a Bíblia chegou para poder nos explicar uma determinada situação. E se a explicação é a soberania de Deus, então eu não posso aqui ficar floreando essas coisas. Eu até poderia dizer assim, inclusive, eu penso, não é o que a Bíblia está dizendo, a razão que a Bíblia dá é essa, mas eu acredito, esse é o meu pensamento, quando leio, eu entendo que talvez essa razão, aquela outra, possa ainda serem razões humanas para poder entender essa razão divina. Mas a razão bíblica é essa. Quando você é sincero e ao mesmo tempo honesto com o texto bíblico, as aparentes contradições acabam desaparecendo. Sabe qual foi o desfecho dessa conversa que eu tive com essa pessoa? Ele disse, não, agora essa aí eu aceito porque está na Bíblia. Essa aí eu aceito. Esse assunto para mim está resolvido a partir de agora. Por quê? Porque eu mostrei biblicamente para ele como as coisas funcionam. Então, acima de tudo, precisamos ser sinceros, tanto com o texto bíblico, trabalhando única e exclusivamente com aquilo que ele está dizendo e não está dizendo, e ao mesmo tempo mostrar isso para as pessoas com quem nós estamos estudando a Bíblia, e ao mesmo tempo honestos. Não tentar usar argumentos que são nossos para a Bíblia. E se quisermos usá-los para poder explicar alguma coisa, deixar claro para as pessoas. Esse é o meu pensamento, a minha compreensão a respeito disso. O que a Bíblia está dizendo é isso. Esse é o meu pensamento. Tudo bem, eu sou capaz de poder aceitar, mas temos que ser sinceros e honestos. Essas duas qualidades farão com que você tenha a possibilidade de poder entender e ao mesmo tempo fazer com que o texto se torne compreensível também para as pessoas que estão à sua volta. Vamos orar? Obrigado, Pai, por Tua palavra e obrigado porque o Senhor foi honesto e sincero conosco em toda a história. Ajuda-nos a sermos da mesma forma em relação à Tua palavra, à Tua revelação, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?